Deixa a luz entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 3 e último da aula 7. O tópico desse vídeo é regras de inferência em argumentos quantificados. Vamos lá? Bom, gente, e aí fica aquela pergunta, né? Professor, um argumento é um sistema de proposições. E se essas proposições forem quantificadas, como é que a gente procede? Gente, nós temos regras de inferência, né? Tautologias, né? Lembre, para a gente evitar falácia. Então, nós temos regras de inferência para argumentos quantificados, certo? Então, são elas. Vamos lá. Primeiro, que a gente chama de instanciamento universal. Gente, instanciamento vem de exemplos, né? Então, você consegue sair, né, de uma quantificação, você parte para um exemplo, certo? Então, como é que ela funciona? Se você tiver a premissa para todo x, p de x, ou seja, essa sentença quantificada aí como premissa, então você obtém como conclusão p de c é verdade para qualquer c que você quiser, ou seja, para qualquer c arbitrário, certo? A generalização universal, né, como o nome próprio já diz, generaliza. Então, se você tiver como premissa p de c é verdade para qualquer c no domínio, então você conclui que a proposição quantificada para todo x, p de x, é verdade também, certo? O instanciamento existencial, né, é com existência, certo? Então vai ficar como? Se você tiver a premissa sendo essa sentença quantificada, existe x tal que p de x, então você obtém como conclusão P de C é verdade para algum C. Veja que agora o C ele está. Você não consegue dizer que P de C é verdade para todos os Cs, porque agora o quantificador é existencial. Então você sabe que algum C, possivelmente mais de um, mas nada se sabe, para algum C, P de C é verdade. Certo? Você não tem controle sobre esse C. Certo? Ao contrário da parte universal lá. Certo? E por fim, nós temos a generalização existencial que diz P de C para algum C como premissa, ou seja, P de C é verdade para algum C, né, que você não tem controle, né, você consegue obter o existe x tal que P de x, né, ou seja, essa sentença quantificada aí como conclusão, certo? Bom, gente, vamos para um exemplo. Mostre que as hipóteses, um estudante desta classe não tem lido o livro e, né, não tem aquela vírgula ali, né, e todos nesta classe passaram no primeiro exame, nos levam à conclusão, alguém passou no primeiro exame sem ter lido o livro. Gente, quando você tem, né, todos, alguém, então, esses são indicativos, né, de que você vai usar funções proposicionais, né, com quantificação, certo? Com quantificadores, certo? Então, é uma dica aí para vocês, né, procederem, né, nesses casos aí. Então, vamos chamar de P de x como sendo a função proposicional, né? Quando se aplica em x, dá x está nessa classe, Q de x como sendo x leu o livro, e R de x como sendo x passou no primeiro exame. Eu não coloquei aqui o domínio, mas o domínio vai ser o conjunto de todos os estudantes do mundo, certo? Não coloquei por causa do espaço aqui. Então, o que é que a gente faz? Vamos montar o argumento. Nós temos as premissas, que é existe, veja, um estudante dessa classe não tem lido o livro, ou seja, existe um estudante que está nessa classe e não tem lido o livro. Então, existe x, tá ok, p de x, conjunção, não q de x, certo? A segunda, todos, então para todo x, nesta classe, passaram no primeiro exame. Ou seja, todo mundo que está nessa classe passou no primeiro exame. Todos os estudantes, se estiver nessa classe, então passou no primeiro exame. Então, para todo x, p de x implica r de x, certo? Então, o que, é que a gente pode fazer com essas duas premissas aí? Bom, a gente pode fazer um instanciamento existencial em 1. Né? Lembre que o existe, né? Existe x, então é porque P de C, conjunção não Q de C. Né? Para algum C. Esse C nós não temos controle sobre ele, né? Porque é da existência. Não é? Beleza. E depois a gente pode fazer o quê? Usar uma simplificação aqui para obter não Q de C e para obter P de C. Certo? Beleza. E aí a gente pode usar o instanciamento universal em 2. Né? Aqui tem para tudo aqui, então
a gente sabe que, por exemplo, P de C implica R de Z. A gente podia usar qualquer outra variável aqui. A gente vai usar o C porque a gente quer igual aqui para poder trabalhar, né, simultaneamente com o existencial e o universal. Né? Mas lembre das diferenças entre essa situação aqui da 3 e a situação da 6. Né? A situação da 3, né, você não tem controle sobre a C, porque existe C, você não sabe, pode não saber quem é, né, mas existe. Na 6, não. Qualquer que seja o C que eu quiser, funciona. Por quê? Porque o quantificador ele é universal. Certo? Mas como eu já escolhi esse C como sendo o mesmo desse C daqui, então a gente já perde o controle. Certo? Então a gente já perdeu o controle, mesmo sendo da universal aqui, ó, quantificador universal, a gente perde o controle porque a gente está trabalhando com os dois simultaneamente. Certo? Existencial e universal. Beleza. Então, com o 5 e o 6, nós usamos modus ponens. Por quê? P de C implica R de C, é uma premissa, e a outra premissa, nesse caso aqui, né? Então, é um fato, e o outro fato seria P de C. Então, a gente conclui usando modus ponens, entre 5 e 6, R de C. Certo? E a 8 a gente pode fazer a conjunção entre a 4, que é não Q de C, e a 7, que é a R de C. E nós obtemos R de C, conjunção não Q de C. Certo? Esse C é para algum C, lembre que a gente já perdeu a arbitrariedade dele, né? Quando a gente trabalhou com existencial e universal ao mesmo tempo. Né? E aí a gente conclui, usando generalização existencial em 8, que existe um x, tá ok? R de x, conjunção, não Q de x. Repetindo. Professor, eu podia obter, usando generalização universal em 8 para colocar para tudo aqui? Resposta, não. Por quê? Porque a gente perdeu a arbitrariedade da C, da variável C, quando a gente trabalhou com a existência. Né? Lembre que a gente obteve R de C por causa do modus ponens, né, de 5 e 6. Certo? Então a gente usou 5. Se a gente usou 5, o 5 partiu de onde? De 3. E 3 partiu de onde? De instanciamento existencial. A gente perdeu a arbitrariedade. Certo? A gente não pode usar generalização universal aqui. Ou seja, a gente não pode inferir para todo x. Sim, existe x. Certo, gente? Então, um bom exemplo aí que a gente trabalhou muita coisa, né? Então, gente, isso aqui é o fim do vídeo 3 e último, né? Da aula 7. Nos vemos na aula 8. Bons estudos. Até breve.